para você? Por que que ele tá se envolvendo aí com uns amigos esquisitos? Por que que a sua filha tá louca para ficar de verdade com o namoradinho? Por que que você, quando você era mais nova, você quis fazer todas essas coisas? E por que que hoje você precisa da aprovação de alguém? Por que que você precisa que os outros te digam quão bom você é? Eu vou falar tudo isso para vocês hoje nessa live. E antes da gente começar, claro que a gente dá as boas-vindas e convida o pessoal para estar aqui. Então, se você está assistindo essa live no IGTV, já está assistindo uma reprise, então envia para quantas pessoas você quiser. Lembra de todos aqueles pais de adolescentes que estão aí cortando dobrado. E se você está chegando aqui agora, aproveita também, convida o pessoal para estar aqui, porque a gente crescer sozinho é triste. Porque a gente fica lá no topo sozinho. Vamos lá, vamos convidar? Eu vou começar a convidar todo mundo aqui e a gente vai falar exatamente sobre isso. Por que que a gente busca aprovação? Por que que a gente tem essa necessidade que os outros digam pra gente que a gente é bom? Por que que o seu filho adolescente está passando por essas situações de mentir para você, de querer ficar com o namorado antes do tempo, de tá andando com uma galera esquisita e tá copiando assim seus comportamentos? Por que que isso tudo tá acontecendo? Meu Deus do céu. Esses normalmente são algumas das angústias dos pais que vêm até mim no consultório. Por isso que eu resolvi falar sobre isso com vocês. Vamos lá. Tô chamando aqui todo mundo e você chama daí também, tá bom? Vamos lá. Bom que dá um tempo aí para vocês irem chegando. Vamos lá. Bom dia para vocês que chegaram aqui. Bom dia, Anne. Bom dia, Ana. Bom dia, Mariana. Bom dia, Gustavo. Bom dia, pessoal. Como é que vocês estão? Pois bem, hoje a partir que vai começar algo novo, né? Sexta-feira vai passar a ser o dia que vocês sentarem para conversar comigo sobre as nossas memórias de infância, de adolescência, entender esses adolescentes que estão aqui hoje, entender os filhos, né, os seus filhos. Ah, mas eu não tenho filho. Você se lembrar da sua adolescência vai te ajudar muito com os seus filhos. Mas eu não tenho. Não tem problema, você envia essa live para alguém que tenha. Não é possível que você não conheça um pai e uma mãe de uma criança, de um adolescente. E outra coisa, quando você pensa em você, você melhora o que você tem hoje. Quando você puxa lá na memória como foi a sua infância, como foi a sua adolescência, você começa a resolver, começa a perdoar as coisas do passado que ainda estão aí reverberando em você. Você vai entender por que ainda está reverberando em mim. Por que eu agi assim na minha infância? Por que eu agi assim na minha adolescência? Por que hoje eu estou dessa forma? Tá? Esse é o objetivo. Você vai poder se ver, relembrar de tudo isso e se tratar. E também vai poder, se você é mãe, pai, vai poder começar efetivamente a resolver a sua situação, o seu problema com seu filho. Tá bom? E hoje eu queria falar com vocês algo que eu tenho conversado lá no meu Instagram pessoal, no psi.majucasonia, algo que eu tenho conversado desde o início da semana, que eu comecei a falar para vocês os mantras da parentalidade. E um deles é: eu educo para a paz. Eu educo para a paz por quê? Maria Montessori, ela fala que quando a gente cria comparações entre as crianças, a gente cria essas crianças não para a paz, mas para a guerra. A guerra é competição, a paz não.
Então, quando a gente cria essas crianças para competição, a gente está criando uma sociedade para a guerra. Todo mundo quer paz, não sei o que, mentira. Senão criaria as crianças para a paz e não para competição e não para a guerra. E essa competição, essa guerra, ela se estabelece entre nós a partir de coisas tão pequenininhas que os nossos pais fizeram conosco, que é muito importante você prestar atenção, tá? Presta atenção. Porque você pode estar fazendo isso com as crianças ao seu redor, com um sobrinho, com um irmão, com um primo, com o seu filho mesmo, ou se você é professor, professora, de alguma forma lida com crianças, você pode estar criando eles para a guerra e não para a paz. Porque são detalhes que, se você não tiver consciência, você destrói a paz que a gente tanto quer. Tá? E como é essa questão de criar para a paz? Criar para a paz é você olhar para a tua criança como ela é e valorizar aquilo. Por quê? Esses dias eu estava com algumas famílias, com algumas crianças, e eu observei algo que é muito comum, algo que eu vivi, que a criança, ela deseja fazer algo diferente do que os pais esperam, e aí os pais começam a compará-la com outra criança. Ah, mas fulaninho faz, né? E isso começa a acontecer. Isso é uma bosta. Isso é uma bosta. Você lembra da sua infância, da sua adolescência, quando faziam isso com vocês? Gente, eu fui uma criança muito comparada. Eu era muito espoleta, eu era muito agitada. E do meu lado, medindo idade comigo, mesma idade mais ou menos, tinha uma prima do lado do meu pai e uma prima do lado da minha mãe, que elas eram o meu oposto, elas eram calminhas, elas eram boazinhas. Então, era uma discrepância muito grande, tanto na família do meu pai quanto na família da minha mãe. Então, eu era sempre comparada. Gente, as duas tinham o mesmo nome. Olha que bosta. Elas tinham o mesmo nome. Eram as Anas, as minhas primas Anas. As duas sempre muito fofas, muito queridas, muito educadinhas, muito quietinhas, muito inhas. E eu não, eu sempre fui muito ão. Falando alto, pulando, de um lado pro outro, questionando muito. Então, não pode fazer por quê? Sabe, era esse tipo de criança. E elas não pode. Aliás, elas nem ouviam não pode, porque elas não se mexiam, basicamente. Elas eram bonequinhas de porcelana. E isso, eu quero que você lembre, quero que você busque na sua memória como foi pra você ser comparado. Eu tava na posição do erradinho, da criança errada. Da criança que sofre a comparação no sentido de, sua prima é tão boazinha, né? Eu era a errada da história, desse lado de comparação. Se você era o certinho, também tem algo sobre você que eu quero falar. Mas você pode ou ter ficado do lado das Anas ou do lado das Marias. Na minha família, eu sou Maria, elas são Anas. Então, o que acontecia ali? Durante um tempo eu tinha muita raiva, eu não queria visitar as minhas primas, eu não queria estar com as minhas primas, não queria, gente, eu não queria estar com elas. Porque eu sabia que eu ia chegar e aí iam começar a reclamar de mim e falar que ela era ótima, que ela é incrível. Eu falei, que bosta, então eu não quero estar nesse lugar onde eu sou menosprezada. Claro que isso não é consciente, afinal eu devia ter 4, 5 anos, no máximo, nessa época de não querer estar. E o que acontecia? Eu passei por essa fase de não gostar de estar com as minhas primas. Depois eu comecei a estar com elas, mas tinha um sentimento de
mais tarde passou a ter um sentimento de uma competição. E é normal. É normal, porque quando você é comparado, e eu quero que vocês lembrem da sua infância, da sua adolescência, de quando vocês eram comparados, o que acontece? Quando você é o errado, você tenta ser bom. Você tenta mostrar que o outro não é tão bom assim. Só que só você vê. Só você vê. Quando essa criança naquela situação, ela vê que a priminha, que o amiguinho não brinca direito, sai sem arrumar as coisas e é ela que fica arrumando. Mas os adultos não veem tudo isso. Mas a gente, enquanto está na situação, sente tudo isso. E aí há esse sentimento de competição, de querer se provar tão bom quanto, ou querer provar que aquela outra pessoa não é tudo isso que vocês imaginam, não é? E aí se estabelece a competição, se estabelece uma cultura de guerra. E essa cultura de guerra é uma cultura estabelecida pelos adultos, que fazem essa comparação e estimulam isso na criança, estimulam isso no adolescente, tá? Quando a gente olha para o outro lado, o lado do certinho, o que o certinho tem ali? O certinho, ele tá sempre sendo mostrado como um exemplo a ser seguido. Olha como isso é pesado. Quando você fala que alguém é um exemplo a ser seguido, o que acontece se ele deixa de ser um exemplo? Ele deixa de existir, ele deixa de haver. Então, ele é um peso que essa criança, o certinho, tem sobre si. Manter-se exemplo. Não é fácil. Eu já falei algumas vezes aqui de uma amiga de faculdade que ela sempre foi o exemplo a ser seguido dentro da família, desde criancinha. E chegou um momento que ela estava vivendo um turbilhão de coisas, estava no final da faculdade, alguém na família dela tinha falecido, tinha outra pessoa muito doente, e ela estava se sentindo sobrecarregada com tudo isso. Afinal, ela sempre foi a estrutura, ela sempre foi o exemplo a ser seguido, ela sempre foi a certinha. Ela surtou. A gente... foi na época que a gente descobriu o termo freezing. Ela teve um momento de freezing, ela congelou. Ela não conseguiu mais, ela congelou realmente. Ela teve que pedir licença da faculdade para se reestabelecer emocionalmente e então voltar. Ela é uma psicóloga incrível. Se eu não me engano, ela hoje é psicóloga jurídica. Incrível ela. E ela viveu com esse peso de ser a certinha. Ela não podia errar, ela não podia parar, ela tinha que continuar sustentando todo aquele peso. Então, de um lado, nós temos uma criança que está sofrendo porque ela nunca vai conseguir ser aquilo que esperam dela. Então, ela vive lutando para provar seu próprio valor. E do outro, a gente tem uma criança que está lutando com todas as forças para não errar e se manter totalmente dentro daquilo que esperam dela. E sabe o que a gente pega nisso aí? Quando a gente vê as lives aqui da Pratique, eu tenho certeza que vocês já sabem, a gente percebe aí um medo de abandono, a gente percebe aí um medo de rejeição. Por quê? Os dois lados dessa moeda, tanto a criança certinha quanto a criança errada, eles têm medo de deixarem de ser amados ou de nunca chegarem a ser amados. Por quê? O certinho, ele teme que se o dia que ele errar, ele vai deixar de ser amado. O errado, ele teme nunca se tornar digno de amor, porque ele nunca vai alcançar as expectativas dos pais.
Então, essas duas crianças desenvolvem medos muito semelhantes que vão desembocar lá na adolescência e na vida adulta. Como que isso vai desembocar na adolescência? Bom, se essas duas crianças estão com medo, estão com receio de serem abandonadas, de não serem amadas, de serem postas de lado, essas duas crianças, elas vão se tornar adolescentes que de formas diferentes, elas vão buscar a mesma coisa, amor e aceitação, tá? A criança que sempre foi a errada, ela busca a aceitação. Ela busca aceitação como? Se ela tá com um grupo de amigos, se ela conhece pessoas, ela vai fazer de tudo para que esse grupo agora passe a aceitá-la como a família dela não aceitou. Então, se ela precisar roubar, fazer pequenos furtos, ela vai fazer. Se ela precisar mentir para você, ela vai fazer para poder fazer alguma coisa lá com os amigos, porque ela vai agir para que esse novo grupo a ame, entende? E vá buscando na sua memória o que você já fez para ser aceita pelos seus amigos, o que você já fez para ser aceita pelo seu namorado. Tenho certeza que você já fez alguma coisa para ser aceita por um namorado. Nessa fase de adolescência, o que normalmente a gente vê acontecendo em relacionamentos assim de namoro? A menina que acaba iniciando ali uma vida sexual para não perder o namorado. Inicia a vida sexual precocemente por conta da busca por aceitação desse namorado. O rapaz que aceita droga para ser aceito pelos amigos, né? Coisas pequenas que a gente vê começando a acontecer, por exemplo, você fala pro seu filho, olha, não pode, fica me esperando na escola, eu vou chegar um pouco mais tarde, porque o horário não bate, o horário da sua saída com o meu horário de almoço, mas fica me esperando, que eu vou chegar uns 20, 30 minutos depois do horário da saída, mas fica me esperando que eu chego, beleza. Não saia do colégio. Só que do lado tem uma loja Americanas. Só que do lado tem um shopping. E aí todos os amigos do seu filho vão a essa loja americana comprar um chocolate, comprar uma besteira. Vão no shopping só pra comprar uma casquinha e ficar andando de uniforme no shopping. Opa! E você falou pra ele, cara, não saia da escola. O que ele faz? Minha mãe vai levar meia hora pra chegar, eu consigo ir e voltar. Ele vai e volta. E não te avisa. Ficou aí, fiquei. São as pequenas mentiras que começam a aparecer pra ele estar bem, pra ele ser aceito por aquele grupo. E não se indispor com você. Na verdade, ele pode não estar nem aí. Porque se ele foi a criança errada a vida toda, ele pode estar cagando já pra você. Porque ele nunca vai ser bom o suficiente pra você mesmo. Quantas vezes você já não agiu assim com seus pais? Quer saber? Eu não vou ser bom o suficiente para o meu pai nunca me... que se lasque, dane-se. Quantas vezes você já não agiu assim? Quantas vezes? Tenho certeza que não foi uma só. Aquela história do tá no inferno, abraço capeta? Tenho certeza que você não fez isso uma vez só. Do outro lado, a gente tem o certinho. O certinho, ele tem medo de errar, ele tem medo de não ser mais um exemplo, ele tem medo de falhar e não ser mais amado. Quando ele chega na adolescência, ele vai viver buscando
também a aceitação, mas a manutenção disso que ele vive. Ou seja, ele vai buscar, se manter buscando. Qual foi o termo que eu usei na terça-feira? Um tá buscando aceitação e o outro tá com medo de ser abandonado. Então ele vai fazer as mesmas coisas, vai mentir pra você, vai ficar com o namorado mais cedo, vai começar a vida sexual precocemente, vai aceitar a droga, vai, enfim, vai fazer o que tiver que fazer para ele não perder a admiração, não perder os amigos, para ele não perder nada. E aí, o que acontece? Se torna uma pessoa absolutamente dependente emocionalmente. E o outro também. Tanto certo quanto errado, são duas pessoas emocionalmente dependentes. Dependentes da aprovação dos outros, dependentes desse amor, dessa valorização, desse valor que não é ele que dá para si mesmo, mas que é o outro que dá para ele. Quando você compara o seu filho, você mostra para ele que ele só tem valor de acordo com aquilo que ele faz, não com aquilo que ele é, e que ele só tem valor se alguém fala isso com ele. É isso que você fala pro seu filho. Então ele chega na adolescente esperando ouvir. Ele precisa ouvir que ele não vai ser abandonado. Ele precisa ouvir que ele é amado. Ele precisa ouvir, caraca, tu é sinistro, hein? Caraca, tu mentiu mesmo. Ele vai precisar dessa aceitação, dessa valorização. Na minha mente tá passando o Naruto todinho. Porque eles são exemplos perfeitos disso. E eu quero muito saber se vocês têm crianças, adolescentes, ou se vocês foram uma geração que assistiu esses animes, tá? A Miri tá falando que ela já fez muitas comparações com os filhos, né? Por que a gente faz isso? Porque a gente aprendeu dessa forma. Então a gente simplesmente aplica. É a parentalidade automática. E o que eu chamo vocês até aqui é a parentalidade consciente, você sair do piloto automático e se tornar um pai, uma mãe consciente, que vai fazer as coisas com intencionalidade. Você não vai simplesmente fazer. Você vai fazer tudo o que você tiver que fazer para educar os seus filhos com intencionalidade. Então você vai pensar antes de fazer esse tipo de coisa. Você vai realmente educar para a paz com foco nisso. Pensando em educar para a paz. Você não vai fazer isso aleatoriamente. Vai fazendo e aí vai vendo o que vai dar. Gente, não, pelo amor de Deus. Você faz isso com o seu dinheiro? Se você faz isso com o seu dinheiro, você vai ficar pobre. Se você faz isso com seus filhos, você vai acabar estragando a vida deles. Você vai acabar dando para os seus filhos a mesma vida que você tem. Você está satisfeito com a sua vida? Você está exatamente onde você queria estar? Quanto você sofreu para estar onde você está hoje? Você quer que seus filhos sofram a mesma coisa? Eu acredito que não. Eu acredito que você quer que eles cheguem com estrias e não cicatrizes. Porque eles cresceram. E não porque eles sofreram o desenvolvimento. E aí, a gente chega na vida adulta. E aí você olha para si mesmo. Pega um espelho e se dá uma observada aí. O quanto você espera que os outros aprovem você. O quanto você parou de viver a sua vida e está vivendo apenas pela aprovação dos outros. O quanto? O quanto você está fazendo isso? Você parou de viver os teus sonhos, parou de viver a tua vida e está fazendo a tua vida apenas para que alguém te diga que você é bonitinho, que você é gentil, que você é legal, que você merece, que você vale a pena. Por que você está esperando que o outro diga para você? Eu quero que ele seja melhor, sem os meus medos. É isso
Se você quer que os seus filhos sejam melhor, tenham uma vida melhor que a sua, é preciso você olhar para si mesmo, se curar e ser um pai e uma mãe consciente, intencional na hora de falar, na hora de educar. Gente, o pessoal fala, você fala isso que você ainda não tem filho. Aí eu tenho meu bebê. Agora o pessoal fala pra mim assim, você fala isso porque seu filho tem um bebezinho. Gente, eu coloco em prática tudo isso já com ele. Uma pena que conheci a Pratique após eles irem embora. Hoje tento passar o máximo das dicas que recebo, pois para eles levarem em suas vidas adultas. Vivi muito assim até ano passado. Olha aí. Por que vocês agora estão vivendo um pouco diferente? Ou estão realmente vivendo diferente? Porque começou a ter uma pequena consciência aqui, foi buscar uma terapia, tratou-se e agora é difícil a gente viver pós-terapia ou durante terapia sem estar consciente, sem estar intencional. E a parentalidade, normalmente, nego bota no piloto automático. Por quê? Os meus clientes adolescentes falam muito, nossa, parece que meu pai e minha mãe esqueceram que eles foram adolescentes um dia. Eu falo, é verdade. Parece que a pessoa sofre, vocês sofrem uma amnésia temporária, uma amnésia seletiva. E se esquece de como era ser adolescente. Simplesmente querem que os filhos de vocês já sejam adultos enquanto eles estão vivendo infância e adolescência. Que coisa linda, super racional, né, da parte de vocês, pais. As terapias estão me ajudando. Na verdade, foi... A mãe liberou. Mas a sua mãe liberou, isso foi um ato falho. Sabe o que foi isso? Você conseguiu se libertar da sua família, você conseguiu se liberar da sua mãe. Enfim, eu falei pra vocês que eu tô fazendo desde hoje, tudo isso que eu ensino pra vocês, eu já faço com meu filho. Meu filho tem 5 meses. Mas todos esses detalhes de autonomia, eu faço com ele aqui. Aqui na minha sala tem um tapete, um tatame que eu deixo ele ali. E ali eu posso deixar ele lá sozinho, se lascando, aí se vira. Eu posso estar ali com ele, me dividindo, estando lá, auxiliando, dando a mão quando ele precisa e permitindo que ele faça as coisas sozinho. Ou eu posso estar lá fazendo tudo por ele, correto? O que eu tô fazendo? Eu me divido. É mais difícil. Eu passo, às vezes, o dia inteiro ali sentado com ele, escrevendo conteúdo, atendendo o cliente, fazendo coisas, sabe? E com ele ali. Mas eu não faço por ele. Quando ele precisou aprender a rolar, eu mostrava, olha, o movimento é esse, ó. Pronto. E aí, dali, ele fazia sozinho. Eu não faço mais por ele. Eu não faço por ele. E, mas questão da comparação. Gente, quando você é intencional e consciente, você presta atenção em tudo que você fala. Não importa se seu filho tem 5 meses ou se seu filho tem 15 anos. Você vai cuidar, você vai ter consciência do que sai da tua boca. E se sair errado, você vai... Opa, peraí, não, desculpa. Eu me equivoquei, falei de uma forma errada. Deixa eu corrigir aqui pra você. E você vai poder corrigir. Queremos que eles não repitam o que fizemos, sem saber como não repetir. Sim, isso é muito, muito real. Os pais querem que os filhos não repitam os mesmos erros que nós vivemos, né? Que os pais viveram, mas não sabem educar diferente. Se você não sabe educar diferente dos seus pais, significa que seus filhos vão viver os mesmos problemas que você. Você precisa educar diferente dos seus pais. É por isso que eu falo, a gente vai sair da educação automática e vai para uma educação consciente. A gente vai sair de uma educação, de uma parentalidade automática e vai para uma parentalidade
participativa, uma parentalidade consciente. É por isso que eu agora, toda sexta-feira, vou estar aqui com vocês, fazendo vocês pensarem na infância, na adolescência de vocês, para vocês irem se tratando aqui dentro, as emoções, as borboletas na barriga, o coração apertado, nó na garganta. E se você tem filho, se você tem alguém que tem filho, vai trazer essa pessoa para cá, essa pessoa vai ser tratada nisso, a gente vai ajudar ela a passar por esse processo também e ela vai descobrir que ela pode ser sim diferente com os filhos dela. E esse vai ser o nosso objetivo toda sexta-feira de manhã agora. Você vai lembrar da sua infância, da sua adolescência, para você conseguir acessar com mais facilidade, se comunicar melhor com a sua criança, o seu adolescente, com os seus filhos, tá? Esse vai ser o nosso objetivo, sexta-feira de manhã, a partir de hoje. Então, tem aquela mãe, aquela amiga sua que tá reclamando da relação com o filho, manda pra Pratique Psicologia, pra Maju, que ela vai ver, não tanto no meu perfil quanto no perfil da Pratique, essas dicas, essas consciências, essas chamadas para ação, para mudar a vida em família, tá bom? As coisas estão mudando e vão mudar dentro da sua família. Quando você for um pai ou uma mãe consciente, deixe de ser um pai automático, você vai se tornar um pai e uma mãe protagonista, ao invés de ser um pai e uma mãe simplesmente coadjuvante, figurante. Você vai deixar de ser um pai e uma mãe figurante na vida da sua criança, na vida do seu filho, e vai se tornar um pai e uma mãe protagonista. Eu saí um pouco do automático nos últimos 2 anos, mas vira e mexe, repito coisas ainda. Minha mãe me cobra por permitir meu filho ir. Olha isso. E seus filhos, há 2 anos atrás, tinham quantos anos? Eles já são adultos, né, Miriam? Meus filhos já são adultos. Agora, se isso fez diferença pra Miriam, que já tem os filhos adultos, imagina para quem ainda não tem os filhos adultos, para quem tem os filhos crianças, para quem tem os filhos adolescentes ainda. Gente, isso faz diferença, o conhecimento faz diferença, tá? Então, eu vou abrir hoje caixinha de perguntas para vocês compartilharem com todo mundo que tem filho, para essas pessoas falarem o que elas querem, que a gente aqui na Pratique, que eu aqui na Pratique fale de manhã, sexta-feira de manhã com vocês. A gente vai anotar todas as coisas, todas, pra gente falar sobre cada uma delas com vocês, tá bom? Tenho um filho de 15 anos, estão tentando saber lidar com ele, mas até o corte de cabelo dele quer interferir. Deixa o cabelo do menino. Aí, os filhos adultos, 24, 22 anos. Tem coisas, gente. Maria Montessori nos ensina a perguntar por que não? E se não afeta a vida da criança, do meio ambiente, de outra pessoa, por que não? Ah, vai sujar, lava. Ah, vai ser zoado na escola. Bom, foi ele que escolheu. Ele vai viver uma consequência. E se ele não gostar de como ele está sendo tratado na escola por conta do corte de cabelo, ele corta de novo. Maria Montessori nos ensina a perguntar por que não? Por que não deixar fazer isso? Por que não? Por que não? Fica só com essa pergunta comando na sua cabeça. Por que não fazer? E deixa de se meter em tudo do seu filho, da sua criança. Meu filho tem 5 anos. Eu escolho com quem ele deve brincar. Ai! Por que você escolhe com quem ele tem que brincar? Às vezes ele não gosta, às vezes ele não simpatiza com a pessoa que você escolhe. Coisa chata, gente. Que vocês são mandona. Vocês são mandona, hein? Quando você força a criança a brincar só com quem você acha que deve,
Você está ensinando para a criança que ela não sabe escolher. Então, ela vai viver dependente das tuas escolhas. Ou seja, você vai viver com aquele filho de 30 anos vivendo na sua casa, porque ele não sabe, porque ele teme fazer qualquer escolha sem você. É isso que você quer? Acho melhor você começar a deixar ele escolher. Você esteja lá presente para sempre estar lá quando ele precisar. Se ele apanhar no coleguinha, ele vai ter para quem correr. E aí ele também já vai entender que aquele cara lá, eu não quero brincar. Eu não vou brincar com aquele lá. Mas se você fica escolhendo por ele, você vai ensinar ele que ele não sabe fazer escolhas. E você vai ensinar para ele também, aliás, você vai impedir que ele aprenda como selecionar amigos. Então, deixa o menino escolher com quem que ele vai brincar. Isso eu quero muito que vocês coloquem todas essas coisas que vocês estão colocando para mim agora aqui, lá na caixinha de perguntas depois nos stories, porque a gente vai anotar tudo para trazer conteúdos bem focados na necessidade de vocês, tá bom? Conteúdos bem focados. Todos os dias, lá no meu perfil pessoal, no meu perfil profissional, né? O psi.majucasônia, todos os dias eu coloco conteúdo relacionado à questão da infância e da adolescência. Então, principalmente adolescência a partir de agora, mas todo dia tem coisa lá, tá bom? Então, pode ir pra lá, que todo dia tem coisa, e sexta-feira de manhã tem live aqui com vocês, tá bom? Respondam, nos ajudem a construir os conteúdos para vocês, tá bom? Tem mais alguma coisa que vocês querem participar? Acho que não, acho que agora podemos encerrar, né? Então, não deixe de ir lá na caixinha e contar pra gente sobre o que você quer que eu fale nas sextas-feiras de manhã, tá bom? Beijo, tchau, tchau.